Olá, amigos. Aqui é o Watchman River. Feliz por estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2026, e é um bom dia porque o Senhor fez este dia para nós, e nós vamos nos alegrar e ficar felizes nele. Tenho tanta coisa para falar hoje que vou direto para as Escrituras. Eu selecionei essas passagens a dedo. Espero que elas abençoem e encorajem vocês. Vamos para Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos para João 14, versículos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga um amém. Eu ouvi. Vamos para João 14, versículo 27, a paz vos deixo. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, estamos vivendo em tempos em que os corações das pessoas estão perturbados. As pessoas têm medo, e eu amo o fato de o Senhor nos dizer bem ali: não deixe seu coração se perturbar. Creia em Deus. Eu voltarei para te buscar e te receber para mim. Sabe, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o não se preocupe. Eu simplesmente amo esse conforto que saber que o Senhor dá. E só isso. Não, sinceramente não encontro outro conforto neste mundo louco. Lucas 21, versículos 29 a 33. Então ele lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas já estão brotando, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Quando virem essas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração de modo nenhum passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavras reconfortantes de Jesus. Vamos fazer mais uma. Apocalipse 22, versículos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Você conhece Jesus? Oro para que você o conheça de verdade. Se não conhece, continue assistindo, vou compartilhar o Evangelho. Você pode ter uma nova vida hoje. Então, vamos começar por aqui. Então, o que ocorre antes do arrebatamento? O que acontece antes do arrebatamento? A única maneira que posso responder a isso é dizendo o seguinte agora. O que estamos vendo agora é o que acontece antes do arrebatamento, porque estamos cada vez mais perto, a cada dia, de ficar face a face com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nestes últimos dias. Estamos vivendo em tempos que são simplesmente incríveis, o que estamos vendo agora. Não desanime, porque o presidente Trump está usando palavras duras contra Israel. E, ao que tudo indica, ele está virando as costas para Israel. Não deixe que isso te desanime. Isso se alinha mais à profecia bíblica do que lutar ao lado de Israel. Sabe, é difícil enxergar, né? É difícil ver isso. É difícil viver hoje e ver isso, pois sabemos o que está por vir. Guerras estão chegando com esse acordo de paz, o memorando assinado ontem. Vamos falar sobre tudo isso. Isso não vai trazer paz. Qualquer um que conhece a profecia bíblica sabe disso. Qualquer um que, sinceramente, se você tem olhos para ver e ouvidos para ouvir e olha ao redor deste mundo, sabemos que a paz não está vindo para este mundo. Só quando o príncipe da paz voltar depois da tribulação e nós estivermos com ele. É aí que veremos paz na terra, não antes disso. Não vem nenhuma era de ouro. Confie em mim, isso não está na palavra de Deus. Não, Jesus está voltando. O normal não voltará. Jesus está.
Mas o memorando de entendimento foi assinado ontem. Eles assinaram 2 dias antes do que planejavam, embora eu ache que ainda vão fazer uma cerimônia sobre isso amanhã. E foi assinado pessoalmente pelo presidente Trump. E mais uma vez, ele teve palavras duras para Israel ontem. E o que mais me incomoda nisso, e você sabe, na verdade, estou até perdendo inscritos porque as pessoas dizem que estou sendo duro demais com o presidente Trump. Mas sabe de uma coisa? Perdi inscritos há 2 meses por apoiar o presidente Trump quando ele estava com Israel contra o Irã. Disseram: "Você é só um capacho do Trump. Vou cancelar a inscrição." As pessoas têm dificuldade em perceber que eu sou um homem de Jesus. Jesus é meu rei e meu Deus. Trump é meu presidente. Quando ele faz algo que apoio, vou comentar aqui com coragem. E quando ele faz coisas que não são certas, nem aos olhos de Deus, nem aos meus olhos, eu vou chamar a atenção dele por isso. Agora, se isso te incomoda, se eu não posso ficar totalmente de um lado ou de outro com os pés fincados, esse sistema partidário foi criado para nos fazer odiar e brigar uns com os outros, vindo de Satanás. Se você não suporta o fato de eu criticar o presidente Trump quando ele erra, e de eu incentivá-lo e torcer por ele quando acredito que está fazendo certo, eu não sei o que te dizer. Eu sou quem eu sou e não mudo. Sabe, eu vivo para Jesus, tudo em mim gira em torno de Jesus. Mas eu sinto que o presidente Trump deu permissão para o mundo inteiro agora se voltar contra Israel. E deixe-me explicar antes de você me criticar. Foi muito perturbador quando vi Tucker Carlson se voltar contra Israel e contra o povo judeu. Foi perturbador porque sempre respeitei Tucker Carlson. Eu realmente achei, em certo momento, que ele era um dos últimos homens com integridade, de verdade. Em certo momento. Eu realmente gostava dele. E quando ele mudou, foi muito difícil. E foi perturbador porque ele tem muitos seguidores. Eu pensei que ele iria influenciar muitas pessoas a serem anti-Israel e anti-judeus, e ele influenciou. Isso funcionou junto com Candace Owens. Ela obviamente não tem tantos seguidores. Mas ela também, sabe, é antissemita, anti. Tudo é culpa de Israel. Se você machuca o dedo do pé, é culpa de Israel, não importa o que seja. Mas ouvir o presidente Trump dizer palavras duras contra Israel e Bibi Netanyahu. E ele também disse: ele é um cara ótimo, nós nos damos bem. Sabe, ele não está detonando completamente ele, mas já fez isso. E a maioria das pessoas já admite isso agora. Ele jogou Israel debaixo do ônibus nos últimos dias. E sabe, ontem as pessoas me disseram: não leia aquele relatório da Bloomberg sobre o Mo, está errado. E eu não sabia se estava certo ou errado. Mas foi divulgado ontem pela Casa Branca, o Mo foi assinado, e era exatamente o que a Bloomberg tinha divulgado. Então era isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Nós somos o país mais poderoso do mundo. E agora, o presidente Trump é, sem dúvida, a pessoa mais influente do mundo. Se isso influencia o ódio ou o amor por ele, o mundo inteiro o conhece. Ele é definitivamente a pessoa mais famosa do mundo agora, com certeza. Tirando Jesus, todo mundo conhece Jesus. Eu gostaria que eles o conhecessem de verdade, se é que você me entende, mas estamos assistindo ele dizer essas palavras, sabe? Tipo, Netanyahu precisa parar de destruir prédios cheios de pessoas só para pegar um terrorista, isso é guerra. Mas ele não está dizendo... Você sabe, ele não está falando sobre como o Hezbollah ataca Israel toda vez antes de Israel revidar. Ele não menciona isso. Então eu sinto que tem tanta gente que presta atenção em cada palavra dele. E eu sinto que isso vai dar permissão para pessoas e nações se voltarem contra Israel. Acredito que veremos isso se voltar contra Israel nos próximos dias e semanas como nunca antes. Continue assistindo, pois explicarei o motivo à medida que avançarmos. E eu quero dizer, como sempre digo, que eu nunca estou falando sobre adorar a classe dominante ou o governo de Israel. Falo sobre a nação de Deus. Ele conhece seus limites e fronteiras. Estou falando sobre seu povo. Ele sabe quem é seu povo naquela terra pelo DNA deles. Nós nunca saberemos, mas ele sabe quem são. E é a nação dele e o povo dele. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a nação dele e o povo dele, sobre redenção e sobre os gentios sendo enxertados nessa raiz. Sabe, vivemos tempos incríveis e já vimos muito, mas veremos coisas ainda mais impressionantes. Mas vou te dizer uma coisa, se você seguir esse caminho de ser contra Israel, começa sendo contra a nação deles, e depois você começa a culpar por associação. Bem, se o governo deles é tão corrupto, então o povo também é corrupto. Eu odeio todos os judeus. É aí que isso vai dar, é aí que isso vai dar.
vai por um caminho sombrio. E sabe de uma coisa? Seu coração vai endurecer e só amolece se você parar e buscar a palavra de Deus. Sabe, porque eu percebo que muitas pessoas que são contra Israel e contra os judeus não leem a Bíblia. Estou falando de crentes, eles não leem a Bíblia. E você sabe que, estatisticamente, dizem que cerca de 80% dos cristãos evangélicos, realmente não abrem a palavra de Deus. Sabe, essa é simplesmente a verdade nos últimos dias aqui. Então eu vou te dizer, não se desanime agora com o que está acontecendo com Israel. E em relação às ações do presidente Trump. Porque é exatamente assim que são os últimos dias. Não se desanime ao ver toda essa conversa sobre ebola e pestilências. Não se desanime com os rumores de guerra que você está vendo, nem com as economias instáveis deste mundo, ou com o avanço da IA, ou com a inflação crescente. Não se desanime. Jesus nos disse que viria nos buscar para nos receber junto a Ele. E estamos vivendo nessa época. Estamos esperando por Ele agora, dia após dia. Eu não sei quando Ele virá, mas sei algo. Eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estamos nessa época agora e estamos esperando por Jesus. E isso deve te encorajar muito ao vermos o que está acontecendo neste mundo, enquanto eles falam sobre uma nova ordem mundial. Agora eles estão dizendo coisas que nunca diriam antes. Sabe, estamos vivendo tempos fascinantes. Então vou começar por aqui. Certo? Você está assistindo agora ao presidente Trump enquanto ele assinava ontem este memorando de entendimento com o Irã em Versalhes, na França. Ele assinou. E como você pode ver, ele está cercado por todos os líderes mundiais e Macron está lá. Veja, no final do vídeo, quando Macron aplaude e sorri, talvez você não esteja fazendo algo tão bom para o mundo. Só vou dizer isso. Ok, posso dizer isso. Quando se agrada a todos os líderes mundiais, é preciso atenção e pensar. Espera aí. Mas não espero isso do meu presidente, sobre quem já falei muito. Eu rezo sempre por ele. Eu era um grande apoiador do Trump no primeiro mandato, quase um maquinista do trem dele, mas rezo por ele. Mas quando você vê Manny Macron aplaudindo e sorrindo e todos os líderes mundiais aplaudindo, como um cristão que acredita na Bíblia, isso deveria te fazer pensar que tem algo acontecendo ali que provavelmente não é bom. Eu digo isso. Então ouça isso. Baba do Baba News disse: acabei de ler o próprio Mo e tem um grande problema. De todos os 14 pontos, o número 1 é o que mais se destaca. O ponto número 1 do Mo entre os Estados Unidos e o Irã diz: os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã, junto com seus aliados na guerra atual, estão assinando este MOU para declarar a imediata e permanente cessação das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Baba disse: aqui está o que todo mundo está deixando passar. O Irã assina comprometendo seus aliados, o Hezbollah, a parar de lutar no Líbano. Os Estados Unidos assinam. Israel não é mencionado nenhuma vez. Não como parte, não como signatário, nem sequer mencionado, o que significa que dois acordos completamente diferentes acabam de ser assinados. O Irã interpreta que Israel deveria parar de lutar no Líbano, mas não é isso que está escrito. Israel interpreta isso como algo que não os envolve, pois nunca assinou nada. Por isso permanece em silêncio e não condena publicamente o acordo. Eles sabem o que está acontecendo. Então, no momento em que Israel realizar seu próximo ataque no Líbano, e eles vão fazer isso, o Irã vai alegar que o acordo foi quebrado. É exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Israel vai alegar que nunca se aplicou a eles desde o começo. Isso não é paz. Isso não é paz, Baba disse. Isso é uma armadilha legal com duas interpretações totalmente diferentes construídas a partir de um único documento desde o primeiro dia. E aqui está o que Deus disse sobre pessoas que dizem: paz, quando não há paz. Jeremias 6, versículos 13 e 14. Do menor ao maior, todos são gananciosos por lucro. E do profeta até o sacerdote, todos agem falsamente. Eles curaram superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Incrível. Então ele disse: a Guarda Revolucionária Islâmica já nos disse em particular: pegue todo o dinheiro, depois decidimos o que fazer. Isso é Jeremias 6, 13 e 14 acontecendo em tempo real.
gananciosos por lucro, agindo falsamente e clamando paz, paz. Deus falou sobre isso há 2.600 anos e Deus está vigiando sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. Amém, irmão. Essa é uma postagem incrível, incrível do Baba. Ele vê exatamente o que está acontecendo. O gatilho que pode destruir o memorando de entendimento e causar uma guerra total no Oriente Médio. J.D. Vance e os outros negociadores dos Estados Unidos basicamente se renderam e deram ao Irã tudo o que queria. O Irã agora insiste que o memorando de entendimento exige a retirada total das forças israelenses do Líbano e acredita que conseguirá isso também. Mas Israel não pretende deixar o Líbano, o que pode gerar uma guerra total em breve. Amém. É basicamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Este é um post realmente intrigante no Truth Social que o presidente Trump publicou tarde da noite passada ou no início desta manhã. É confuso. Eu nem consigo entender direito. Ele disse: esses tolos que acham que eu não fui duro o suficiente com o Irã, enquanto a Bolsa de Valores acabou de atingir um recorde histórico e os preços do petróleo estão despencando. São invejosos, pessoas ruins ou estúpidos. Vamos tornar a América grande de novo. E eu simplesmente não consigo ligar os pontos do que isso tem a ver com ser duro com o Irã, significar que a Bolsa de Valores sobe. Não, a Bolsa de Valores subiu porque você cedeu ao Irã. Você fala em paz, mas não há paz. Isso eu simplesmente não consegui entender isso. Alguém vai ter que me explicar nos comentários porque eu não consigo entender o que ele está dizendo ali. Sinceramente, eu não consigo. Não faz sentido para mim. Eu sei que ele se irrita com quem questiona esse acordo. Sabe, ele basicamente disse para Marco Rubio ficar quieto porque Marco Rubio era muito contra isso. Ultimamente só vejo Marco quieto atrás do presidente. Não sei o que está acontecendo e não vou fingir que sei. Aí hoje recebemos isso de Israel ditando os termos. O Irã diz que, se Israel continuar as operações militares contra o Hezbollah no Líbano, isso será considerado uma violação do acordo de cessar-fogo e os Estados Unidos serão responsabilizados. Bingo, tá aí bem na sua frente. Isso é exatamente tudo o que você precisa saber. Agora o Irã tem a ferramenta para criar uma divisão entre os Estados Unidos e Israel. Você percebe isso? Agora eles têm a ferramenta. Agora eles podem pedir ao Hezbollah que lance alguns foguetes contra Israel. E se Israel revidar, podem culpar os Estados Unidos por quebrarem o acordo. Não afirmo que isso vai acontecer, mas não me surpreenderia se o presidente Trump dissesse novamente que Israel precisa parar com isso. E sabe de uma coisa? Israel está defendendo sua pequena nação do tamanho de Nova Jersey de ataques. Eles estão se defendendo quando revidam. Mas os Estados Unidos serão culpados, diz o Irã. Eles têm essa ferramenta agora. Podem usá-la quando quiserem. É isso que vamos ver nos próximos dias. O presidente do parlamento iraniano, Ghahani, diz que o Irã não vai honrar o acordo se os Estados Unidos não honrarem. Então estou te dizendo, isso é uma armação. Ontem chamei minha miniatura de a grande armação, pois é o que está acontecendo. O Irã já tem isso agora. Israel está atacando o Líbano. Estados Unidos façam algo sobre isso. E vamos ver o que acontece. A Rússia afirma que aceita um acordo para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos dizem que estão preparados para retomar a guerra com o Irã se o acordo não for cumprido. Sim, eu entendo o que ele está dizendo, e acho que eles provavelmente falam sério, mas ainda acho que a divisão entre os Estados Unidos e Israel vai ser colocada entre nós. Vamos ver onde isso vai dar. Depois recebemos essa foto, e Baba News disse o seguinte sobre ela. O Irã divulgou uma imagem do presidente Pezeshkian segurando o memorando assinado com os Estados Unidos, exibindo claramente a assinatura de Trump. A assinatura pode representar um avanço diplomático, mas a história sugere que, primeiro, a implementação, segundo, a verificação e, terceiro, a confiança política vão determinar se esse acordo vai durar e por quanto tempo. Mas aqui está uma novidade. Isso foi noticiado em 31 de maio. Você se lembra disso? Que o presidente Pezeshkian, presidente do Irã, enviou uma carta ao líder supremo Mojtaba, ao escritório de Mojtaba Khomeini. Ele enviou uma carta comunicando sua renúncia. Lembra?
Conversamos sobre isso. Além disso, isso foi assinado pelo presidente iraniano, que é irrelevante e meramente um fantoche. O regime de Khomeini é quem manda. Eles não assinaram. Você sabe, Mojtaba não assinou este memorando de entendimento. Pezeshkian assinou, e eu me lembro do dia em que ele supostamente apresentou seu pedido de demissão a Mojtaba. Dias fascinantes pela frente. E aqui está. Baba disse que o Istábio confirmou isso. 2 acordos distintos foram assinados. O Instituto para o Estudo da Guerra, uma das organizações de análise geopolítica mais confiáveis do mundo, acabou de divulgar sua análise do texto final do MOU. Aqui está o que o Irã acredita que esse acordo significa. O Irã controla o Estreito de Hormuz permanentemente. Israel deve se retirar do Líbano. O Hezbollah é preservado. O Hezbollah é preservado. Navios precisam pagar taxas ao Irã para cruzar o estreito. Aqui está o que os Estados Unidos acreditam que isso significa. Estrutura de cessar-fogo temporário, período de negociação de 60 dias. Israel mantém o direito à autodefesa e nenhuma retirada israelense é exigida. E aqui está o que ninguém está noticiando, disse Baba. Um funcionário dos Estados Unidos disse à NBC em 16 de junho, apenas 2 dias atrás, que o IRGC tem lançado drones contra navios comerciais no Estreito de Hormuz todas as noites desde o anúncio do MOU em 14 de junho. Isso não é um cessar-fogo. Isso é o Irã impondo sua interpretação pela força enquanto aproveita os ganhos diplomáticos. Lembre-se do que o IRGC disse em privado, pegar todo o dinheiro e depois fazer o que quisermos. Eles falam sério. Jeremias 6, versículos 13 e 14. Todos são gananciosos por lucro. Todos agem falsamente. Paz, paz, mas não há paz. Baba disse, quanto mais a fundo olhamos, mais vemos exatamente o que Deus descreveu há 2.600 anos. Ele está velando por sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. Tempos incríveis. Amir Tsarfati compartilhou um vídeo do presidente Trump, e é um vídeo que mostra 3 períodos de tempo diferentes. Todas essas são citações do presidente Trump, 9 de março. Agora somos totalmente independentes do Oriente Médio. Não precisamos do petróleo deles. 1º de abril. Isso realmente não nos afeta. Temos tanto petróleo. Temos uma quantidade enorme de petróleo e gás, muito mais do que precisamos. Ontem, 17 de junho, se eu não tivesse aceitado o memorando de entendimento, ficaríamos sem reservas em cerca de 4 semanas. Nós realmente ficaríamos sem. Vai chegar um momento em que você não vai conseguir obtê-lo. Aí está. Ouça o que o Hezbollah disse e preste atenção à última parte disso. É exatamente sobre isso que estamos falando. Isso foi um documento interno. O chefe do Hezbollah, Naim Qassam, na quarta-feira de ontem, saudou o entendimento alcançado entre Teherã e Washington para encerrar a guerra regional como uma grande vitória, chamando isso de um ponto crucial para o Líbano. Esse é o líder do Hezbollah. Parabenizamos o povo iraniano, a resistência e os países e povos da região e do mundo que anseiam por independência e liberdade por essa grande vitória, disse ele em um pronunciamento televisionado. Aqui está a parte importante. Ele agradeceu ao Irã por vincular a situação libanesa ao acordo e forçar Israel a parar sua agressão contra o país. Aí está essa divisão. Ligando-os. Incrível. E então ontem, um soldado reservista das Forças de Defesa de Israel foi morto e outros 7 ficaram feridos, incluindo oficiais de alta patente, por um artefato explosivo do Hezbollah no sul do Líbano, ontem à tarde. Então, a retaliação provavelmente vai começar hoje, e vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Um soldado reservista das Forças de Defesa de Israel foi morto ontem. Incrível. Aí veio isso. Dá uma olhada nesse vídeo. Explosões enormes na refinaria de petróleo de Moscou, depois que ela foi atingida por vários drones ucranianos de longo alcance. E Amir Tsarfati disse, parece que Moscou tem 1 ou 2 dias de chuva negra pela frente. Isso é uma explosão realmente séria. O Insider Paper compartilhou outro vídeo e disse,
cenas apocalípticas. Refinaria de petróleo de Moscou foi atingida no maior ataque aéreo ucraniano à cidade desde o início da guerra. Oramos para que o conflito termine e pelo povo da Ucrânia e da Rússia. Sabe, isso tem sido, olha, eu não posso te dizer, você não faz ideia de quantas pessoas na Rússia e na Ucrânia assistem a esses vídeos todos os dias. Milhares e milhares. Queremos que saibam que oramos por vocês e desejamos que isso termine, assim como vocês. Mas estamos vivendo nos últimos dias. Aguentem firme, aguentem firme. Jesus voltará em breve. Se você duvida que estamos nos últimos dias, veja essas 3 notícias recentes do rapturered.com. O primeiro-ministro do Canadá, Carney, afirma que a nova ordem mundial começará pela Europa. O primeiro-ministro canadense Carney, ao falar antes do início da cúpula do G7, sugeriu que nenhum país ou instituição poderia ser deixado de fora ou desafiar uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial começará pela Europa, afirmou ele. O Canadá é o país não europeu mais europeu. Estamos mudando nossa cooperação com a Europa. Meu Deus! Próximo destaque. Relatório aponta que agências de espionagem da União Europeia e dos Estados Unidos compram dados pessoais para vigilância. Agências de espionagem da União Europeia e dos Estados Unidos gastam milhões em dinheiro dos contribuintes para obter dados pessoais disponíveis comercialmente. Segundo descobertas divulgadas na terça-feira pela Interface, think tank europeu que reuniu evidências de 11 órgãos de fiscalização de inteligência. Próximo destaque. O Google quer ser o verificador de identidade da internet europeia. O Google quer se posicionar entre você e a lista crescente de sites que agora exigem prova de quem você é. Sim, isso está acontecendo em toda a Europa e eles estão falando em começar isso aqui em breve. A empresa usou seu anúncio do Money 2020 Europe para confirmar que o Google Wallet começará a armazenar identidades digitais governamentais em países selecionados da União Europeia neste verão, com Irlanda, Espanha, França, Itália e Estônia sendo nomeados como a primeira leva. Estamos vivendo nos últimos dias. E então, bem antes de eu apertar o botão de gravar, de acordo com a CNN. Vale o registro, disseram. Netanyahu informou a Trump que Israel rejeita a cláusula do acordo que exige um fim imediato e permanente da guerra no Líbano, afirmando ao presidente que Israel não se considera vinculado a isso. Vamos ver onde isso vai dar. Sabe? Vamos ver onde isso vai dar. Provavelmente tem uns 80 garotos passando correndo na frente do meu carro. Eles estão indo para uma viagem de acampamento ou algo assim. Certo. Terremotos nas últimas 24 horas. Houve uma diminuição em relação aos dias anteriores. Foram 40 acima de 4.0, 20 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0, então é isso. Não sei. Teremos que pular ou o mundo dos palhaços ou os comentários do dia. O mundo dos palhaços, não. Acho que vou deixar o mundo dos palhaços para amanhã, já está tarde. Vamos ler alguns comentários do dia. Beleza. Lion Christ é o nome da conta, ele disse. É chocante ver quantas pessoas odeiam Israel. Eu debato com pessoas aqui na Alemanha quase todos os dias, e elas ficam surpresas que eu, como persa, fico do lado de Israel porque elas esperam o contrário de mim. Uau, fique firme, meu amigo, fique firme. Eu sei que não é fácil, sabe? Wendy, que Deus abençoe as pessoas que estão prestando atenção, lendo ou ouvindo suas Bíblias e orando sem cessar. Aguardamos o cumprimento da profecia em nome de Jesus. Amém. Venha, Jesus, venha. Amém, irmã. Amém. Estamos esperando. David, eles estão tentando nos manipular para gostarmos do sabor de alimentos à base de insetos agora. Eles nos oferecem barras de proteína de inseto, como se fosse comida de bebê, esperando que gostemos. Definitivamente é o mundo dos palhaços. Eu concordo, David. Sim, falamos sobre isso ontem. É realmente o mundo dos palhaços. Eles estão tentando nos convencer disso. Olha, experimenta isso. Você tem que experimentar. Está cheio de insetos. Eu me lembro da época em que você encontrava um inseto em uma barra de chocolate e levava para a loja. Eu quero meu dinheiro de volta. Agora eles dizem, não, não, não. Isso faz parte da graça da barra de chocolate. Aproveite. Carol, eu decidi que não vou mais me envolver emocionalmente com a política deste mundo. É um bom momento para isso, sinceramente, Carol. De agora em diante, só me abrirei para as verdades espirituais e os impulsos do Espírito Santo.
O mal não roubará minha paz, nem desviará meus olhos do Senhor e Salvador. Maranata. Ótimo, Carol. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus literalmente me pegou pelos cabelos. Bem, não pelos cabelos, já que não tenho. Ele me pegou pela cabeça e me tirou da política logo após a eleição de 2020. Isso não quer dizer, como te falei ontem, já votei no Trump 3 vezes, inclusive em 2024. Mas ele me tirou da lama e da sujeira de ser totalmente partidário. Sabe, eu ainda presto atenção. Eu votei. Vou votar de novo se estivermos aqui. Mas ele me tirou disso. Ele simplesmente me pegou pela cabeça e me puxou para fora. E estou te dizendo, foi instantâneo. E de repente, eu vi aquilo como realmente era. E eu o louvo por isso, porque não preciso mais ficar todo agitado com isso. Sabe, eu realmente não preciso. Eu sei que ele está no controle. Ele é rei e Deus. Vamos fazer mais uma, DWD. A única coisa que me preocupa nesses dos últimos dias é minha família perdida, amigos e até inimigos. Isso dói no meu coração. Desejo de coração que eles sejam salvos. Amém. Isso é bom. É bom que isso te doa. Isso deveria nos doer os perdidos. Isso deveria nos trazer dor ao pensar em alguém que, primeiro, perde o arrebatamento e, segundo, pode acabar enfrentando Jesus no dia do julgamento e pode ser eternamente separado de Deus. Isso deveria doer em todos nós porque eu simplesmente não consigo imaginar. Eles não entendem para onde vão se continuarem rejeitando o que Jesus fez. Eles não entendem que estão caminhando para uma separação eterna. Isso nunca vai acabar. E o inferno não foi criado para a humanidade. Foi criado para Satanás e seus anjos. Sabe o que foi dado à humanidade? Um pagamento com sangue do Filho unigênito do Deus Altíssimo. O sangue de Jesus. Foi isso que nos foi dado. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é entender que o pagamento com sangue foi feito. Jesus deixou um trono para vir aqui. Ele deixou um trono no céu para vir aqui. E ele nasceu de uma virgem e foi concebido pelo Espírito Santo. E ele veio aqui para morrer a morte de um criminoso, mesmo que sua conduta tenha sido absolutamente perfeita, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem no mesmo corpo, homem andando nesta terra, o Deus homem, Jesus. Mas ele veio aqui para derramar seu sangue, para que você e eu pudéssemos viver para todo o sempre na família de Deus, no paraíso. É por isso que Jesus veio aqui. Ele te ama tanto. Ele não quer que você perca essa oportunidade. Mas Jesus é um cavalheiro. Ele não se impõe a ninguém. Se ele quisesse obrigar você a acreditar, teria criado robôs que simplesmente o fizessem. Mas ele quer que você escolha crer com seu livre-arbítrio. E esse é o maior teste na Terra. O maior teste é: você vai escolher acreditar no pagamento que foi feito, um pagamento de sangue para te resgatar? Você acredita na obra consumada de Jesus na cruz, sua morte, sepultamento e ressurreição? Para ser salvo, basta dizer: Jesus, sou pecador e reconheço que preciso do pagamento pelos meus pecados. Agora tenho fé no seu sangue derramado, que vai remover o problema do pecado, me lavar e me deixar branco como a neve. E Jesus, creio na sua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Preciso de um Salvador e vejo que você é o único Salvador do mundo. Estou deixando minha incredulidade para crer em você, neste momento de fé no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz. Você está salvo. Você nasce de novo porque Deus coloca o Espírito Santo em você. Sabe de uma coisa? Ao dar seu último suspiro, você irá para o céu. Se o arrebatamento ocorrer antes de você morrer, estará com Jesus. Não há nada que possamos fazer, e é aí que todos se complicam. Todos pensam que é preciso fazer algo. Pergunte a qualquer um na rua o que é um cristão nascido de novo. É uma pessoa muito religiosa. Bem, do que se trata tudo isso? Bem, eles fazem isso, fazem aquilo, fazem isso, não fazem aquilo, não fazem isso e não fazem aquilo. Isso é religião, não é relacionamento. Relacionamento é: Jesus, eu só sou digno porque você é a minha dignidade. Jesus, meu desempenho não é perfeito. Não consigo parar de pecar por causa da carne. Mas, Senhor, teu sangue lavou todos os pecados que cometi ou vou cometer. Alguém pode dizer: você não pode pecar de propósito. Não conheço cristãos que façam isso. Se você conhece alguém que literalmente diz: bem,
Eu estou pecando e estou adorando isso por causa da graça. Me apresente essa pessoa porque eu nunca conheci ninguém assim. Conheço pessoas que dizem, meu Deus, continuo fazendo isso e não suporto. Bem-vindo ao clube. Louvado seja Deus por enviar seu Filho unigênito para pagar seus pecados com seu sangue. Então foi isso que Jesus fez. Você pode ter uma nova vida hoje. Fique a sós com Jesus. Se isso for verdade, busque Jesus, fique a sós com Ele e diga: admito que sou pecador e creio no teu sangue que me purificou e na tua obra consumada na cruz. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou e fez isso por mim. Eu creio em ti. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só Jesus leva ao céu. Essa é sua única chance. Você o escolhe por livre-arbítrio e tem nova vida hoje, tudo bem? Isso é o que tenho para você. Hoje de manhã, em minha oração, orei por todos que assistiriam a este vídeo. Isso inclui você. Então, goste ou não, alguém orou por você. Se não formos arrebatados hoje, que acho um ótimo dia para isso, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.